Então, boa noite a todos. O nosso assunto de hoje é sobre o sistema de gestão ambiental e já abordaremos nosso encontro de hoje a respeito da ISO 14001. Então, o primeiro passo, né, a gente foi trabalhando toda a questão do direito ambiental e agora a gente está migrando para o sistema de gestão ambiental. O que eu quero, assim, antes que a gente... Boa noite, Reza. O que eu quero para que a gente compreenda a lógica é o seguinte, né? Tudo que a gente foi trabalhando a respeito dos princípios ambientais, né, da prevenção, da precaução, tudo se aplica a tudo que a gente foi abordando, né, tudo uma questão histórica. Então, o que a gente observou é o seguinte, que num primeiro momento as empresas elas trabalharam, né, no sentido de controlar a poluição e se trabalha muito na questão do controle, né, e você vai desenvolvendo, as empresas vão se desenvolvendo a tal ponto que a gente está falando atualmente, né, de trabalhar em toda uma prevenção, né, uma prevenção de riscos, uma prevenção de uma degradação. É claro que dependendo da empresa, a própria empresa em si, ela causa, né, um certo tipo de poluição, mas a ideia é sempre tentar minimizar, né, esse impacto ambiental, né, e que a empresa consiga operar da melhor forma possível. Então, os sistemas de gestão, eles vão justamente fazer o quê, né? Trabalhar para que a empresa tenha esse monitoramento, né, das atividades como um todo, que ela monitore desde a entrada, de quem são os fornecedores, qual que é o grau de poluição e degradação que eles têm, né, todo o processo industrial, né, todo o processo dessa empresa, e até as suas saídas, né? Então, assim, a ideia dos sistemas de gestão ambiental é controle, monitoramento, prevenção e a ideia de melhoria contínua. Nós estamos na quinta fase, mais adiante vocês vão ter uma disciplina na sétima fase, que é a gestão da qualidade. Então, na gestão da qualidade, vão ser também serão abordadas outras ferramentas, vai se comentar muito a respeito da melhoria contínua, né? Vai se falar a respeito dos gurus da qualidade, e aqui a mesma coisa em relação ao sistema de gestão ambiental. A ideia, o que é? É um processo de melhoria contínua, né? Então, a empresa vai sempre implementando novas formas de poluir menos, degradar menos, né? Ter uma reutilização, pensar numa reciclagem, tá? E todos dentro da organização, não só um setor da organização, mas todos devem pensar em conjunto. Tá? Essa consideração inicial é importante para que a gente tenha a ideia ali do sistema de gestão ambiental dentro da organização. Então, né, algumas referências, até uma que a gente vai trabalhar hoje, que é a das normas 14.000, né? Então, a EBNT, NBR, ISO 14001. O próximo material de apresentação a gente vai justamente entender a questão da ABNT, NBR, né? Também a 14.001 vai falar sobre os sistemas de gestão, quais são os requisitos com orientações para o uso. Nós trabalharemos especificamente, né, com nossa segunda parte aqui, segundo slide, né, com a ISO 14001, versão 2015, que é a mais atual. Nós temos também a 14.004, que vai falar justamente sobre as diretrizes gerais, né, os princípios, sistemas e técnicas de apoio. E tem também a ISO 19.011, que vai tratar a respeito das diretrizes, para auditoria dos sistemas de gestão, tá? Algumas páginas da internet, deixei aqui a título de informação, tentei colocar ali com link, né? O link direto para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Já vou adiantar, porque não vou me aguentar de curiosidade para comentar, né? A ABNT é justamente a que vai trazer a tradução dessas normas internacionais. A gente vai ver o que é a ISO, vai também ver um pouco mais a respeito da BNT, tá? Mas é a mesma BNT dos trabalhos do TCC, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então a gente vai ver que a BNT ela tem todo um processo de normatização, porque qual que é a lógica? Falando, né, para os meus colegas amigos de administração aqui, a ideia é que você estabeleça padrões, né? E esses padrões, eles vão justamente trabalhar no seguinte sentido: se eu quiser vender um produto para uma unidade lá no Japão, para a China, para qualquer localidade, é de fundamental importância, né,
que se eu vendo, por exemplo, um equipamento que, digamos, as medidas sejam compatíveis, por exemplo, uma montadora, né? Se eu vendo uma peça ali, metal mecânica, ou parte da automação do veículo, para que ele consiga instalar no veículo dele. Então, a ideia da BNT é justamente você ter esses padrões, né? Vocês sabem que tem muitas coisas que funcionam muito bem e vocês sabem que tem coisas que não funcionaram ou não funcionam. No Brasil, um dos problemas que a gente teve em relação aos trens foi justamente porque a gente tinha várias medidas e tudo mais e os trens eles não se comunicaram, né? Não se comunicavam, você tinha a questão das medidas diferentes. Se a gente for pensar uma coisa assim, que sistemas são diferentes, nem existe mais, talvez o pessoal nem sabe o que é, né? Aquele negócio de fita VHS, né, que a pessoa via no videocassete. Então, assim, a gente aqui com a televisão era sistema PAL-M, nos Estados Unidos o sistema NTSC, hoje em dia a televisão faz tudo automático, né? Não tem aquele de você trazer um videogame dos Estados Unidos e ele ficar preto e branco aqui na televisão. E na Inglaterra, o sistema era diferente. Então, você pegava uma fita VHS lá da Inglaterra, botava no videocassete aqui, não funcionava. A mesma coisa acontece, inclusive, com joguinhos, né? Meu filho ganhou uma fita de um joguinho na época do Nintendo Wii, que era da Inglaterra, né? E o CD não rodava, né? Não funcionou. Já botamos no videogame lá, não funcionou. Tá, beleza. Então a ideia da BNT, não pensando no videogame, mas também, né, mas pensando nos processos como um todo, é uma forma de você padronizar. Por quê? Né? Lá, decide trazer um respirador da China e daí você tem um outro fabricante de algumas peças, equipamentos para que eles consigam se comunicar lá e você conseguir utilizar, né? E você tem os padrões de medidas. Lembro que a gente também, na época do colégio, estudava muito a respeito sobre o sistema internacional, né? Aí você tem um sistema internacional de medidas e você vai utilizando determinadas medidas ali, padrão. Beleza. Então tá, né? Aí tem ali o British Standards Institution, né? Tem aqui outros também como informações, o CETESB, né? Tem vários documentos. Eu deletei uma parte, mas a gente vai ver num outro momento. Inclusive, boa parte do material que a gente tem ali tem do CETESB, tipo material que eu falei complementar. Vamos ao sistema de gestão ambiental, né? O sistema de gestão ambiental, ou esses sistemas, né, eles são utilizados para organizar processos e sistemas produtivos, visando a melhoria, né, preocupação toda é do desempenho ambiental, então a preocupação em relação ao meio ambiente, né? Também, né, objetivo, né, estimular fornecedores e consumidores a dar maior atenção à questão ambiental associada a um processo, a um produto, a um serviço, né? E também o sistema, né, pensando num processo contínuo de aprimoramento das atividades desenvolvidas. A utilização de sistemas de gestão ambiental deve ser considerada como uma alternativa para a melhoria do desempenho ambiental das empresas, né? Aí aqui, né, a gente falou muito a respeito não só do controle, mas na preocupação em relação à prevenção. A prevenção da poluição tem demonstrado ser uma estratégia econômica e ambiental mais efetiva, né, do que simplesmente os métodos de controle de poluição, né? Então a ideia é você trabalhar de forma a minimizar o impacto, dependendo prevenir. De que forma, né? Pensando em novas tecnologias, né? Novas fontes de recursos que não sejam poluentes, né? Que daí é onde entra alguns questionamentos que se tem feito a respeito, por exemplo, assim, ó, sobre os veículos elétricos, né? Se fala bastante, não, olha, os veículos ali com motores a combustão, que envolve diesel, né, que fumaça do diesel, gasolina e tudo mais, eles devem ser substituídos pelos veículos elétricos, né? Tem algumas discussões a respeito disso, quando teve uma vez uma pessoa fazer uma reportagem, ele também quis dar uma espetada, ele falou assim, tá, mas da onde é que vem a energia elétrica? Aí a pessoa disse assim, não, eu não sei informar, né? Aí o outro que estava na reportagem, ele falou, não, a energia elétrica, ela vem das indústrias, das usinas que a gente tem aqui, né, e elas são a base da combustão do carvão. Cara, daí não, né? Aí, tipo, ele não resolve, porque ele tem a bateria lá, que também é tóxica, né? E a questão, mas é claro, é um processo de evolução, né? Então, daqui a pouco você cada vez mais vai ter energia elétrica, né? Você já tem residências com sua energia elétrica, essa energia elétrica, ela
ela pode também carregar o veículo. Tem um auditor fiscal da Receita Federal, que, né, no Brasil, obviamente, e ele conta que o vizinho dele ele tem um veículo elétrico e ele faz toda a carga e recarga do veículo com a energia solar produzida na residência dele. Né, o cara tem trocentas placas solares e tudo mais, e ele consegue abastecer o veículo, carregar, né, carregar o veículo com energia elétrica, né? É claro, atualmente o custo de você ter um veículo elétrico, ou investimento, enfim, ele é bastante elevado, né? Mas assim como várias outras tecnologias, o objetivo é reduzir, e já existe, tanto internacionalmente, como inclusive até no Brasil, né, afirmações ou um trabalho para justamente daqui a alguns anos, ou não me recordo agora se é 10 ou 20 anos, mas tem uma data, já até saiu algumas notícias, reportagens em artigos, né, falando que a partir de tal data não será mais possível. Num primeiro momento, não haverá mais veículos sendo vendidos com motores a combustão, e depois, num segundo momento, aí você começa a restringir a circulação, né? Aí fiquei com dó, porque eu fiquei pensando em bastante veículos assim que a gente tem um carinho todo especial, né? Aqueles que eles não têm uma boa quilometragem com litro, né? Mas que eles têm assim uma arrancada bem interessante. A prevenção, né? A prevenção, como a ideia, né, reduz a quantidade de qualquer substância perigosa ou poluente incorporada aos resíduos, ou seja, lançados no ambiente antes da reciclagem, tratamento ou disposição. Né? Reduz os riscos à saúde pública e ao meio ambiente associados com o lançamento dessas substâncias poluentes contaminantes. E também reduz ou elimina a criação de poluentes através do aumento da eficiência no uso de matérias-primas ou protege os recursos naturais por meio da conservação. Então, né, a gente vai trazer a hierarquia, e daí a gente vai ver, por isso que a gente está fazendo essa contextualização. Hierarquia para a gestão ambiental. A gestão ambiental, ela envolve, né, uma variedade de estratégias para lidar com os resíduos, procura melhorar o desempenho ambiental dos processos e devem ser, né, priorizadas estratégias que reduzem ou eliminam resíduos antes que eles sejam gerados. Assim, ó, a gente viu o seguinte, muitas empresas, elas possuem toda uma consciência ecológica, número um. Outras empresas, pode ser que elas não possuem tanto uma questão de uma consciência ecológica, mas você vê que a própria comunidade tem interesse de empresas que ela tem um propósito, uma preocupação com o meio ambiente, então elas têm trabalhado muito, né, de forma a minimizar os impactos, dois, e outros casos que daí vocês vão dizer, não, professor, é o seguinte, só se resolveu mesmo quando se criou uma lei e se disse assim, ó, tal procedimento ou tal processo não é mais permitido, né? Tal produto também não pode ser comercializado, né? Vocês tem algumas coisas que vocês não passaram, né? Que são, sei lá, né? Mas teve uma época, por exemplo, que tinha uma canetinha que se vendia, né? No camelô, que ela fazia assim, uma marca super legal, né? E ela tinha um cheiro super gostoso, assim, né? Cheiro de tinta, né? Ela tinha um cheiro de tinta. Ela chamava Sakura, o nome da caneta, né? Vocês não vão saber porque são todos novos. E daí a gente usava a canetinha, pintava, nossa, era o máximo, né? Aí, o que aconteceu, né? Eles disseram que a canetinha, infelizmente, podia provocar câncer, nem sei se com aquele pouquinho de caneta, né? E daí, então, ela foi proibida, né? A comercialização. Então, a gente nunca mais viu as canetinhas Sakuras, né? Então, pelo menos não aqui. Então, assim, ó, algumas situações vai ser a própria legislação, que nem a gente viu, que vai impedir. O que a gente vai estudar a respeito aqui dos sistemas de gestão ambiental é que, antes de mais nada, eles têm que respeitar a legislação ambiental. Tipo, é o básico, né? Tipo, o básico é você... Por quê? Porque se você não respeitar a legislação ambiental, seu negócio... Você já viu, vocês aprenderam na M1, né? Quais são as sanções que podem correr administrativamente, civil e penal. E aqui a empresa ela vai desenvolver um sistema. Qual que é a ideia do sistema, né? A ideia do sistema é o seguinte, eu preciso contratar um fornecedor na Índia, que vai me fornecer o produto. Eu quero saber se ele também atende aos requisitos ambientais, né? Ou melhor, uma empresa nos Estados Unidos, ela quer me contratar aqui no Brasil. E ela quer saber assim, cara, será que esse cara realmente, né, ele atende aos requisitos ambientais? Será que eu não vou comprar um produto que a madeira, sei lá, estou vendendo
trabalha com a questão de florestamento, reflorestamento, e vendo madeira, ou vendo toras, ou vender os móveis, né? Mas será que essa madeira ele retirou lá da Amazônia, da floresta amazônica, que os americanos adoram de paixão, né? Ou será que não? Será que realmente esses móveis aqui que eu estou comprando aqui nos Estados Unidos são meio pré-montados, eles só montam ali, né? Será que eles vieram de uma floresta ou de um reflorestamento, né? Então, assim, ó, existe hoje em dia uma preocupação muito forte, né, dos consumidores e uma exigência. Então, não são raros os casos de escândalos, né? E às vezes as pessoas se assustam bastante quando você tipo tá comprando alguma coisa com uma causa nobre e você acaba descobrindo que por trás as coisas não funcionaram bem. Por exemplo, o Giovan falou o caso aqui da Volkswagen, né? Até estava pensando numa outra, mas a da Volkswagen foi no nosso primeiro dia de aula, eu pensei assim, cara, eu tinha um vídeo já, né, para passar da Volkswagen, mas daí também a gente já tinha passado bastante informações, era bastante dados. A Volkswagen fez o quê? Assim, ó, aqui a gente não tem os veículos, a não ser as caminhonetes, mas os veículos, né, tipo carro, a gente não tem diesel, né? Mas de vez em quando, com a proximidade, né, com muitos amigos argentinos, o pessoal vem com veículos, né? E você olha e fala assim, tá, esse teu carro é diesel? Não, esse carro é diesel. E o cara não percebe, né? Não é aquele diesel, né? Não é diesel com que barulho faz. Já tive Ducato também, né? Então, tipo assim, que faz que nem faz Ducato, que nem faz outros utilitários que a gente tem, né? Outro dia até vi um carro, também não quero falar mal, porque eu gosto bastante do carro, mas eu olhei assim, minha esposa falou, cara, deve estar batendo pino esse carro. Daí eu falei, não, é diesel, né? Quase que eu falei a marca, né? Enfim, mas assim, ó, você pega na Alemanha... da Fiat, né, professor? Oi? É a Toro da Fiat, né? Da Não, Fiat. não era Toro da Fiat, Ela né? bate também, viu? Ela bate também? Tá louco. Vai Quase que eu cagar o digo. motor fora. Tá, vou dizer então. Eu adoro, assim, acho uma graça o carro, né? É aquele Jeep, o Jeepzinho, que também quem fabrica é a Jeep, né? Aí parou do meu lado, e daí... Aí eu olhei assim, minha esposa olhou, tipo assim, tá acostumado com o Jeepzinho a gasolina, né? Tipo, super silencioso, não escuta nada, né? Aí eu falei, tipo, deve ser diesel. E lá fora, já há muito tempo, né, você tinha, tipo assim, ó, Audi A8, cara, aquele carro andava, era o demônio andando, e era diesel. E a sensação que você tem com um veículo a diesel é do tipo assim, que o carro não vai andar. Tipo assim, né? Sei lá, anda de Ducato, anda de Sprinter, né? Eu já tive, andava com para cima para baixo com o Ducatozinho, né? Não é a mesma coisa, né? Você não vai comparar com o veículo. E o Audi andava um monte. Beleza, não escutava nada, estou falando já há bastante tempo. Qual que foi o caso da Volkswagen? A Volkswagen tem uma série de veículos o diesel, né? O diesel, para quem não sabe, né? Ele tem a questão do consumo muito menor, né? Então, por exemplo, vou falar do Ducato que eu sei, né? Ducato fazia 13, 14 quilômetros com litro com aquele tamanhão, trambolhão daquele, né? E o meu carro fazendo 5 na gasolina. O diesel é mais barato e a Ducato fazendo uma quilometragem muito maior. É claro, hoje em dia vocês sabem, a gente cada vez tem motores menores e mais econômicos, né? Por exemplo, a Mercedes faz 15 km, eu falei assim, cara, né? Enfim, aí o que a Volkswagen fez? A Volkswagen pegou e falou assim, ó, eu tenho carro a diesel econômico e ele não polui. Eu tenho aqui um sistema fantástico. Fizeram um monte de testes, apresentaram para o mundo inteiro, né, dos testes deles. E eu acho que eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. E daí depois eles descobriram que o teste não estava, o resultado não era bem a realidade. Eles tiveram um problema tão grande ali do impacto que eles nos Estados Unidos falaram assim, ó, quem não quiser ou tiver algum problema com o carro pode devolver que a gente faz o acerto. Aí tem estádios nos Estados Unidos com aqueles carros da Volkswagen que as pessoas devolveram, porque as pessoas têm uma consciência hoje em dia ecológica, elas falam, não, eu não quero um carro desse. Eu comprei pensando que ele era ecologicamente sustentável, aí estou acabando com o planeta, né? Que o diesel ele é mais poluente do que a gasolina, né? Então, bem interessante. Vou disponibilizar esse vídeo. Giovan, queria comentar mais alguma coisa, Giovan? Não, é isso mesmo. É isso mesmo?
E eu me lembrei também de um outro caso, tinha uma empresa que ela vendia peças para doação para ajudar as pessoas carentes, lá nos Estados Unidos, saiu um documentário, assim, né, e ela arrecadou milhões, assim, as pessoas compravam as peças, né. A maior surpresa foi descobrir que as peças eram feitas num país em desenvolvimento e eram utilizadas crianças é que faziam, era tipo trabalho quase que escravo. Aí, tipo assim, as pessoas compravam as peças para justamente ajudar a população carente e tudo mais, e era com mão de obra praticamente escrava, né? Então, assim, tem uns casos, assim, muito, muito loucos. Beleza. Aí a sequência de atuação, a gente falou na ideia da hierarquia, né? Ó, aqui eu tenho aqui os princípios, né, relacionados à prevenção. Então eu tenho, né, prevenção ou redução lá em cima, né? Reciclagem, pensando na reciclagem ou no reuso ou reutilização. Por isso se fala tanto a respeito, né, da reutilização daquela água, digamos. Se a gente pensar na construção civil, a gente tem até nos novos condomínios, né, aquela água que antes foi do chuveiro, depois abastece os vasos. No caso das indústrias, às vezes a água que foi utilizada numa parte do processo fabril, ela passa por todo um processo de tratamento dos efluentes e depois ela pode ser reutilizada na indústria. Então a indústria vai reutilizando aquela água. Para quê? Primeiro, para não jogar aquela água poluída nos rios, né? E segundo, para tentar da melhor forma, né? Em vez de cada vez você buscar novos recursos, você reutilizá-los. Também, né? Tratamento e disposição. Então, voltando ali, né? Prevenção, estratégia que evita a geração de resíduo, podendo requerer mudanças significativas no processo. A reciclagem, por sua vez, se a geração do resíduo é inevitável, deve-se minimizar o potencial do seu lançamento por meio de práticas, né, de reciclagem e reuso. O tratamento, quando os resíduos não podem ser minimizados ou reduzidos, é necessário minimizar o potencial de risco ao meio ambiente antes de seu descarte. É que nem eu falei do tratamento de efluentes, ou tentar de alguma forma, né, minimizar os impactos. Então, ele passa por todo um tratamento antes que haja, então, o despejo, né? E a disposição final é a última estratégia a ser utilizada para minimizar o impacto sobre o meio ambiente. Pessoal, aqui algumas informações, como o objetivo é chegar na ISO e só fazer a ponte, tem alguns dados que eu não trouxe, mas tinha algumas questões históricas, né? Inclusive a respeito do Brasil, mencionando, por exemplo, a cidade de Cubatão, quanto que era descartado, né, de lixo diretamente, algumas situações onde a empresa depois ela pegou e começou a criar aterros, né, e jogou assim quantidades tipo de 5.000 toneladas de lixo, e botou na vala e depois simplesmente cobriu, né, umas coisas assim, bem fora, se a gente for pensar na nossa realidade de hoje, né? Ó, bem legal, o Jorge comentou, ó, Volkswagen foi tentar lucrar e levou um prejuízo de mais de 200 milhões de dólares, né? Aqui, então, eu tenho, né, a questão da prioridade. Então, primeiro, né, a prevenção, a redução da fonte. Depois, né, reciclagem, tratamento ou disposição. E daí aqui ele traz, né, exemplos, mudança no processo, no projeto. Então, os sistemas de gestão ambiental, eles vão trabalhar justamente nisso. Como é que eu posso, né, reciclar, reutilizar, né, prevenir qualquer tipo de risco, melhor tratar, né? Não que não era tratado, mas, né, as empresas elas têm e cada vez você vai trabalhando e vai melhorando os resultados. Tem alguns vídeos no YouTube bem legais, porque você tem assim convenções que vão tratar sobre o tema, né? A tristeza é que, cara, outro dia eu fui ver tinha assim 100 visualizações. 100 mil, professor? Não, 100, só tinha 100, né? Porque as pessoas estão lá, participam e assistem na hora, beleza, né? Mas assim, não é nenhum MC nem nada, então não tinha um material bem legal, né? A respeito ali do que os próprios ciclos de controle da qualidade fizeram para melhorar os processos, minimizar ali os impactos ambientais, bem interessantes, tá? E posso passar depois num outro momento. Assim, ou o link, né? Beleza. Aí trouxe para vocês, lembrando que a minha preocupação não é que vocês decorem, é que vocês tenham aqui o conhecimento, tá? Então, assim, ó, diagrama para elaboração do estudo de prevenção da poluição.
eu vou depois passar da ISO 14000, tá? Da ISO 14001. Mas aqui, como a gente está falando de um sistema de gestão ambiental, eu vou mostrar aqui, tipo, 3 fases, né? Então, uma primeira fase de preparação, pensando ali no sistema de gestão ambiental e tudo mais, né? Então, o primeiro passo é justamente, né, preparar e organizar a equipe e os recursos. Número 2, decidir o processo em operações unitárias, né? Fazer todo o mapeamento do processo. 3, elaborar daí já o diagrama do processo, interligando as operações, né? Então, qual que é a operação anterior, qual que é fazer todo o encadeamento das operações, entender quais são os recursos que são utilizados, né? A tecnologia utilizada, como é que você pode, talvez, alterar a tecnologia, né? No primeiro dia de aula, nem todo mundo estava, mas no primeiro dia de aula eu comentei que no processo de industrialização, no começo, né, quando você não tinha nem energia elétrica, as pessoas, eles utilizavam a querosene, né, para iluminar as casas. Depois, né, e você começa a trabalhar e você começa cada vez mais sair de uma atividade rural para ter uma questão de produção. Então, com a produção você vai tentar ganhar o máximo. Então, vamos tentar fazer o pessoal ficar mais tempo trabalhando. Vamos levar o desenvolvimento, isso falando nos Estados Unidos, né, para não só para o litoral, mas vamos levar ele para dentro dos Estados Unidos. Então teve uma preocupação de, inclusive, mandar a querosene. Foi onde o Rockefeller se tornou o homem mais rico do mundo. Tem um programa bem legal chamado Gigantes da Indústria, que daí ele comenta assim sobre esses empreendedores, bem bacana. E daí eles contam o seguinte, que desse processo, né, para que eles conseguissem a querosene, para que a querosene fosse utilizada para a iluminação dos lares, tinha o resíduo, né? O resíduo, não serve. O que servia era querosene. Então, assim, isso era descartado. Descartado aonde, professor? Descartado nos rios, né? Tá, professor, e o que é esse resíduo, né? Depois eles descobriram uma outra utilização para esse resíduo, né? Conseguindo utilizar, inclusive, nos equipamentos, no maquinário. Esse resíduo do processo ali para separar a querosene, que era mais limpa, era a gasolina, né? Então a gasolina, ela era despejada nos rios. Aí depois, cara, vai ter todo um desenvolvimento. Então o que eu quero dizer é que com o desenvolvimento de novas tecnologias, hoje em dia algumas coisas a gente vê que eram absurdas, né? O chumbo no combustível, que faz mal e tudo mais, mas em algum momento não se sabia. Então você vai aprimorando os processos, as técnicas, a própria tecnologia vai se desenvolvendo, e daí você vai deixando de utilizar alguns recursos, né? Que antes se pensava assim, ó, eu só consigo fazer dessa forma, né? E a gente sempre está naquele dilema. Todo mundo quer um equipamento bacana, quer um celular. Ah, mas a bateria de lítio. Cara, mas é isso, né? Beleza, ó. Então, o primeiro passo, a preparação, né? A equipe organizar, fazer todo o diagrama, montar todo o fluxograma, o mapeamento do processo. Quarta etapa, determina as entradas. Quinto, registro do uso da água, né? Um processo fabril. Que você tem justamente alguns pontos que você vai trabalhar ali na preocupação do meio ambiente, né? Sexto passo, medidas das quantidades de reuso e reciclagem. Sétimo passo, quantidade de produtos e subprodutos. Oitavo, balanço dos efluentes, tratamento do que sai, né? Já que a gente falou da água antes ali. Nono, balanço das emissões gasosas, né? Dos vapores. E 10º passo, balanço de resíduos externos. Semestre que vem, vocês vão ter uma aula que, inclusive, vocês conversaram comigo, que é sobre legislação trabalhista e previdenciária. Quando vocês trabalharem a questão previdenciária, vocês vão ver diversos fatores que podem, né, ou que causam, né, um prejuízo à saúde do trabalhador. Dentre eles, né, a questão do calor excessivo, produtos químicos, né, os produtos químicos também fazem a questão do contato, por isso que o trabalhador ele tem que usar uma série de EPIs. E às vezes, mesmo utilizando o EPI ou ruído, né, a vibração é tal que causa prejuízo. Por essa razão que vocês vão ter que, por exemplo, né, quem trabalha em atividades que são consideradas atividades especiais, ele agora teve alteração com a Lei Complementar 103,
que foi chamada da reforma da Previdência, né? E ainda está em tramitação outra. Mas antes da reforma da Previdência, que foi em novembro que acabou ocorrendo, né? Promulgação e tudo mais em novembro de 2019, um trabalhador que exercia atividade especial, o homem, por exemplo, diferente de uma atividade comum que ele trabalhava 35 anos, com 25 anos ele obtinha a aposentadoria especial, ganhava 100%. Era 25, 20 ou 15. Então, a pessoa que trabalha com mineração subterrâneo lá, ele com 15 anos de trabalho, ele se aposentava. Só que, é claro, você imagina o seguinte, o cara lá dentro de uma mina, né, ele não tem aquele pulmão, aquela energia toda para viver até os 120 anos. E é por isso, sabendo desse desgaste que era muito maior, que ele tinha a possibilidade de se aposentar mais cedo. Tá? Estou comentando sobre isso porque dentro das organizações, se a gente está falando de um sistema de gestão ambiental, você vai trabalhar justamente com a preocupação, né, em relação ao meio ambiente e, obviamente, também pensando, né, no meio ambiente como todo, no seu funcionário que está lá dentro. Então, assim, vou utilizar um equipamento de proteção coletivo, vou trabalhar de alguma forma com o meu sistema, né, que não cause um prejuízo para o meu trabalhador, vou trabalhar de forma que ele use um equipamento de proteção individual, né, para que ele não sofra os impactos, né, e daí algumas coisas a gente vê. Aliás, tem várias séries na televisão, né? Teve uma que fez sucesso do cara que vendia droga lá, que tem um monte de carinha que tem uns quadros assim, não sei o que significa a pessoa ter o quadro daquele em casa, mas enfim, que aparece tipo um cara de chapeuzinho com bigodinho, né? Não sei o que é para ser aquilo, mas o cara coloca às vezes do lado do barzinho. Eu não sei se é para dizer que o cara também produz êxtase, né? Não sei. Acho que era êxtase que o cara produzia naquele seriado, né? Não sei, pessoal, não conheço. Só conheço de programa, quando passa algum programa policial, que eles mostram assim umas balas lá, que eles falam de balas com umas carinhas. Né? Tá falando de Breaking Bad? Meu Deus, Breaking Bad. Demorei uns dois palitos, entendeu? Isso, eu tava o que Heisenberg tem a ver com o cara encheu a cara? Oi? O que o Heisenberg não tem a ver? Não sei, mas eu já vi em vários lugares esse quadrinho, que é do Chapeuzinho, assim, né? Não sei, né? Não vai sei. entender. Não sei. Imagina que você é policial, assim, você vai lá, visita a casa de alguém, ou entra na casa de alguém, vê aquilo lá, o cara fala assim, tá, onde é que tá a balança de precisão, né? Tipo, aí o cara diz, não, eu tenho uma balança de precisão porque eu tomo suplementos, tenho uma vida saudável, né? Beleza, ó. Continuando, né? Então eu tenho a preocupação aqui, ó, as entradas, as saídas aqui na segunda fase, né? E a própria elaboração do balanço material, né? A organização das informações, né? Aqui o outro passo, elaboração do balanço preliminar, avaliação do refinamento, tá? Então a gente vai desde uma fase inicial de toda a conscientização, como é que vai ser a equipe, até toda uma análise, né, das entradas, saídas do processo, e depois uma terceira fase lá, e a gente está com os vários passos, então a gente está seguindo aqui até o 19º passo, né? Identificação das opções de redução dos resíduos. Então, né? Identificação de medidas óbvias de medidas de redução, focar e caracterizar resíduos problemáticos, né? Identificar a possibilidade de segregação de resíduos, identificar medidas de redução, né? Depois a 18ª, avaliação das opções de redução, e a 19ª, plano de ação para a redução. Depois a gente vai trabalhar com a ISO 14001. Então a gente vai ver, né, que a gente vai na mesma lógica de um planejamento, de um fazer, um executar, de um checar ou verificar e de um processo de melhoria, que é do agir. Vocês tiveram a disciplina de TGA com o professor... Eu sei que vocês estão estudando com o Belli agora também, né? Mas vocês tiveram aula de introdução à administração com o professor Belli? Não, prof, a gente não teve TGA ainda. Não tiveram TGA? Não. Tá, não, eu pensei que talvez foi com o Marcelo, beleza. Não, é que eu acho que a Vitória tem uma aula com o Belli. E a Vitória tá falando... E daí eu pensei que era de TGA. Não, então, o que a Vitória tá falando é fundamento de gestão. TGA é teoria geral da administração, a gente não teve ainda. Tá, beleza, não tem problema. Eu só queria verificar com vocês porque às vezes lá naquela matéria introdutória se fala muito a respeito do ciclo PDCA, que é a ideia de planejar, aí depois você executa, né, que é o do, depois checa,
né? Só muda o nome, ó. E depois age, que é tipo PDCA, que é do inglês, né? Plan, Do, Check and Act. Isso. O professor Marcelo ainda diz, beleza. Muito do que vocês vão escutar de novo isso quando se falar em gestão da qualidade. E aqui, na ISO 14001, vocês vão ver muito. Por quê? Porque a ideia da ISO e da ISO 9001, da ISO 14001, que ela está mais ou menos na mesma estrutura, a 9001 e a 14001, eles padronizaram, né? É justamente utilizar o ciclo. E o que a gente está visualizando aqui nos slides é uma ideia, né? Ó, ele vai lá desde um planejamento, depois, né, uma execução, e depois ele vai aqui, ó, num check, uma avaliação, e no agir. Né? Então, ele vai numa ideia da mesma forma do ciclo PDCA, aqui a gente apresentou, né, também na mesma ideia. Beleza. Então, para a gente conversar ou iniciar a nossa conversa ali a respeito da ISO, um primeiro passo é falar ali sobre as normas britânicas, na ABS 7750, né? Tinha como objetivo servir de ferramenta para, né, verificar e assegurar que os efeitos das atividades, os produtos e os serviços de uma organização, eles estivessem de acordo com o conceito de proteção ambiental. Então, essa norma, né, que é uma norma britânica, ela é também a que deu toda a base para a ISO 14001, tá? Então, a ABS 7750, ele especificou os elementos básicos, né, necessários para um sistema de gestão ambiental. Trouxe aqui para vocês, que eu achei bem legal, que depois ele ajuda para entender o desencadeamento lógico para ISO 14001, que ele diz assim, ó, né, primeira coisa para tudo, né, é o comprometimento da alta administração. Para que um projeto, algo funcione, é necessário, os gurus da qualidade vão trazer muito quando vocês estudarem na 7ª fase, a respeito, né, da necessidade do comprometimento, né, também, claro, de todos os funcionários, de toda a equipe, mas que a alta administração esteja engajada, né, no projeto, senão aquilo funciona como uma ideia dos funcionários, a alta administração não dá bola, não dá continuidade, aquilo se acaba. Então, aí eu tenho, né, uma revisão inicial, aí vai, ó, política, organização e pessoal, avaliação e registro dos efeitos, identificação de qual que é a legislação aplicável, né, a gente está falando tudo aqui do meio ambiente, né, legislação aplicável, quais são os objetivos e quais são as metas, né, programa de gerenciamento, aí o desenvolvimento, a elaboração do manual, aí você tem o manual. Quando a gente fala manual, vou comentar assim, ó, com vocês da minha experiência de vida, assim, né? Minha experiência de vida, quando a gente fala em manual, o pessoal começa a se arrepiar todo. O cara fala assim, meu Deus, é burocracia. Ainda mais como a gente vive num país que nem o Brasil, que daí você tem talvez o entendimento que a burocracia de todo ruim, ou talvez porque algumas coisas que eram para funcionar, você fala assim, cara, por que aqui no Brasil as coisas não funcionam, né? E daí você fala assim, já sei, é porque é tudo muito engessado e tudo muito burocrático. É muito órgão de fiscalização, é muita coisa, a legislação tributária é um caos, então o cara fica maluco. Então, né, o que a gente tinha muito a respeito da elaboração dos manuais, do manual da organização, dos diversos manuais, as normas da ISO, né, elas mudaram essa ideia da elaboração do manual, porque assim, ó, quando eu falo assim, pessoal, vamos ter que no final elaborar um manual, o cara fala assim, não faz isso, né, aí eles mudaram, eles falaram assim, ó, documentação, né? Você tem todo, digamos assim, um controle da documentação, né? Ou formulários e tudo mais. Então você tenta tirar, né, a ideia de elaborar um manual para justamente você ter, né, os formulários, tudo documentado, tudo em ordem. Para quê? Para que talvez, de certa forma, tire aquele peso de você, digamos, ter uma certificação com as normas, né, e você dizer assim, isso aqui parece que a gente está fazendo só para fazer um monte de manual e não tem serventia, né, então vocês vão ver que a ISO, a partir de 2015, ela tirou a ideia de manual e ela pede para que você tenha toda a documentação, tudo documentado, né, mas não a ideia de elaborar um manual,
tá? A gente vai ver melhor quando falar disso. Daí também, né? Controle operacional, os registros, por quê? Porque para ver se está funcionando, se não está funcionando, é necessário monitoramento. Então, muito do que a gente está vendo aqui das normas e do sistema é você estar monitorando, né? Como é que está sendo? Estou realmente conseguindo alcançar meus objetivos e minhas metas? Para isso é importante medir, né? Realização de auditorias ou as auditorias e a revisão. E daí ela vai fazendo num ciclo contínuo, porque a ideia é sempre de uma melhoria contínua, tá? Aqui eu estou falando aqui das normas, né, internacionais, as que deram início aqui a ISO 14001, tá? Um pouquinho sobre a ISO 14000, ou as normas ISO 14000, antes de entrar no material específico, né? Então, a 14000, ela vai abordar o sistema de gestão ambiental, os requisitos, né? A auditoria dos sistemas de gestão ambiental. Em 2002, aqui está falando uma questão histórica, né? Houve a unificação das normas de auditoria dos sistemas de qualidade e gestão ambiental. Vai ter também a questão dos rótulos, declarações ambientais, avaliação do desempenho e análise do ciclo de vida do produto. Aí eu trouxe algumas informações nessa apresentação, que algumas depois eu detalho um pouco mais. Aqui eu trago, né, as normas 14001, 14004, que a gente já tinha comentado antes ali, que é a respeito das diretrizes. A 14001 é o que a empresa vai receber a certificação. A certificação é do sistema, né, é do sistema de gestão ambiental, tá? Não é que a empresa é 14001. Por quê? Porque ela vai definir o escopo, né? Então ela vai definir assim, olha, a certificação que eu tenho é para a matriz e tais unidades. Talvez uma outra unidade que está lá em outra localidade não vai estar abrangida. Então a certificação ela vai ser do sistema de gestão ambiental. Não quero, ou não tenho a preocupação aqui, vocês vão ver que até tem uma questão de concurso que envolve a questão um pouco das normas, mas ninguém precisa decorar aqui qual norma que é o quê, né? O que popularmente a gente conhece é a ISO 9001 e 14001, apesar de que tem outras aqui que vão falar ali a questão dos rótulos e tudo mais, ciclo de vida, né? Mas assim, ó, deixaria vocês loucos sem sentido, tá? Por que eu estou comentando isso? Assim, ó, quando eu fiz a primeira graduação, né, já estou ficando velho, quando eu fiz a minha primeira graduação, eu fui na faculdade, né, na FURB, ali, Universidade Regional de Blumenau, aí tinha ali as normas da ISO, né, eu pensei, poxa, vou ver se eu posso, né, sem fim comercial, né? Tenho que cuidar porque eu estou gravando, né? Sem nenhum fim comercial nem nada, mas só para mim poder ver quais são as normas relacionadas, né? À questão de citação, referência. Lembra que vocês têm os trabalhos de vocês? Citação longa, citação curta, né? Como é que eu referencio? Como é que eu elaboro um manual, um TCC? Eu peguei o manual, peguei a NBR, que falava sobre o assunto, tirei cópia de algumas partes, para mim fazer meus trabalhos sempre perfeitos. Só que assim, ó, a vida, ela é muito dinâmica, e daí aquelas normas, algumas delas já mudaram, né? Hoje em dia, se vocês consultarem, depois eu vou consultar, depois do intervalo eu vou mostrar para vocês como é que é ali, né? Mas elas mudaram. Então, assim, ó, aí você decora uma coisa que depois muda, né? Confesso para vocês que no direito também muita coisa muda o tempo todo, né? E é claro, não estou nem falando de pandemia, que daí o cara fica praticamente doido com tantas medidas provisórias, né? A gente que está no dia a dia sabe, está trabalhando, mas para quem é de fora, o cara nem acompanha, ele tipo assim, sei lá o que está acontecendo. E não faço questão de fazer que vocês decorem isso aqui, aí depois mudou, né? Desde a minha graduação, já mudou bastante. Então, o meu norte é o seguinte, que vocês saibam onde pesquisar. Eu quero ver, e eu quero ver se ela está vigente. Depois do intervalo eu vou mostrar, achei interessante a gente entrar ali. Quero ver se está vigente. Então, vocês vão saber onde consultar. Eu acho que isso é mais importante do que ficar numa decoreba maluca, que depois as coisas mudam e daí aquilo que você decorou mudou, né? Teve algumas coisas assim, na época de ensino médio, que a gente decorou e depois fala assim, não, mas não era bem isso, mudou o entendimento. Aí fala assim, pô, tinha como verdade absoluta. Beleza. Aqui, então, a respeito das normas. Aqui, os elementos de um sistema de gestão ambiental, né? E aqui a gente está falando, né, da versão anterior, então, uma política ambiental, mas para ter a lógica é legal, né? Ó, tá vendo aqui o que ele está falando aqui, ó?
plano de planejamento que é implementar ou fazer, check, né, de verificar ali, e depois eu tenho o act de melhoria, né? Então é tipo o ciclo PDCA na questão do meio ambiente, na ideia da gestão ambiental, só que daí então ele vem, ó, planejamento dos requisitos legais, né? Quais são a exigência legal, dos aspectos ambientais, dos objetivos e metas, né? Como é que vai ser esse programa de gerenciamento ambiental? Aí vai para implementação, né? Vai lá, ó, treinamento e conscientização, estrutura e responsabilidades, documentos, depois ele faz todo o monitoramento, que é o check, revisão e melhoria, que é as ações corretivas. E daí ele vai sempre, né, a ideia de que eles dizem, né, que é girando ali o ciclo, buscando a melhoria contínua, tá? Trouxe aqui algumas informações que é a respeito de certificação, registro e acreditação, né? Então a empresa ela vai ser certificada, né? Então um pouquinho do que vem a ser, né? Então assim, ó, sistemas de gestão da qualidade ambiental são voluntários, ou seja, ninguém é obrigado a ter uma certificação ISO 14001. Professor, mas assim, ó, às vezes o mercado, né, num primeiro momento, é uma possibilidade da empresa alcançar vantagem competitiva, né? É uma possibilidade de ele dizer assim, ah, não, eu tenho toda uma preocupação ecológica, então me contrate para ser seu fornecedor. E realmente acontece. Até que depois vai chegar um patamar que nem a gente diz, não é uma obrigação legal, tá? Mas assim, ó, para ele vender para aquele, ou para ele prestar serviços, ou vender um produto para aquele cliente, ele é obrigado a ter certificação. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com a turma de gestão da qualidade, e aí eu consegui apresentar bem para eles a questão da ISO 9001. A Petrobras, lá para o pessoal da região do Rio Grande do Norte, na região de Mossoró, lá, a Petrobras, junto com a Rede Petro, né, do grupo lá, e junto com o Sebrae, eles patrocinaram, pagaram para cadastrar, perdão, para certificar os seus fornecedores. Por quê? Porque a Petrobras, né, em âmbito internacional, e ela tem toda a certificação do sistema de gestão da qualidade, a gente está falando da ISO 9001, né? E ela precisa que os seus fornecedores também sejam certificados. Então, o que ela fez? Ela pegou e ela fez todo um incentivo para eles, inclusive ela, junto com... Não é que ela que vai certificar, tá, pessoal? Mas assim, ó, como ela queria justamente que certificar o fornecedor. Por quê? Porque na hora que ela vai vender, ela vai dizer, ó, toda a cadeia produtiva ela é certificada. Claro, a gente está falando aqui de questão ambiental, então envolve também a preocupação, né, com a certificação, não só com a 9001. Estou falando da 9001 porque era um trabalho, uma tese de 2019 agora, que foi justamente sobre 9001, mas tem toda a questão da certificação ambiental também, que é a 14001, tá? Beleza. Então, assim, ela é voluntária. Faz quem quer. Se eu não quiser fazer, não existe, né? A ideia é justamente assim, ó. A pessoa que vai comprar um produto seu e ela está lá na Europa, a partir do momento que você tem uma certificação internacional que você atende, né, aos requisitos de um sistema de gestão ambiental, o cara vai dizer, pô, me sinto melhor comprando dessa empresa. Essa é a ideia, tá? Então, podem ser utilizados para demonstrar às partes interessadas o comprometimento da organização. Nesta condição, os sistemas de qualidade ou ambiental, né, podem ser certificados e registrados. Não é correto o uso do termo acreditado para os sistemas implantados. Eu mudei aqui? Mudou. A certificação de sistemas de gestão da qualidade ambiental compreende a emissão por um órgão independente. Então, assim, ó, eu acho que no nosso encontro hoje eu não trouxe tanto. Mas daí você tem empresas que elas vão certificar. Elas vão fazer auditoria na sua empresa e dizer se está em conformidade o que você disse. Então você diz assim, ó, meu sistema de gestão ambiental é isso, ele compreende isso, está monitorado, está tudo certinho. Aí vem uma empresa, né, que vai fazer a acreditação, né, e ela vai dizer, não, realmente está tudo certo. E daí você vai obter o seu certificado, tá? Então diz ali, ó,
emissão por um órgão independente externo de uma declaração escrita de que o sistema foi auditado e está em conformidade com os requisitos da respectiva norma. Vai depender de qual que é a certificação que ele vai ter. O registro do sistema indica que o órgão responsável pela auditoria registrou a certificação em seus registros de clientes. Aí vai constar lá, né? Na minha época, falava muito a respeito do Bureau Veritas, né? O Bureau Veritas, ele tem uma quantidade grande, mas tem outras empresas também faz, o Inmetro também faz acreditação, né? E tem toda uma sequência, uma etapa, né? Desde um processo inicial de planejamento, você organizar todos os seus processos, você fazer uma primeira auditoria interna, né? Uma pré-auditoria, e depois vir, então, né, eles para fazer essa auditoria, auditar os seus processos. Acreditação. O que é acreditação? Refere-se ao reconhecimento formal por um órgão específico, né, que um grupo de certificação é competente para conduzir a certificação de sistemas. Então, assim, para acreditar, né, justamente quem vai lhe dar o seu certificado tem que ser alguma empresa que ela está lá registrada, tudo certinho. Eu não tinha colocado no slide, mas eu até quero mostrar aqui, vou pegar de um outro material meu, que era a questão da implantação, ou jogo aqui na tela, coloco aqui na hora do nosso intervalo, eu consulto aqui o Inmetro, e daí eu mostro algumas empresas que são ali acreditadas, que podem, então, né, dar essa certificação. E depois, né, simplificando, a acreditação é a certificação do grupo, né, de certificação, que eles estão certificados para poder certificar outros. Ficou péssima aquela frase lá, mas entenderam, né? Que daí, então, eles têm competência, né, eles têm atribuição suficiente para poder certificar outros sistemas de gestão ambiental, outros, né? Ou sistema de gestão da qualidade, por exemplo. Aqui, como ele fala a respeito do ciclo do produto, eu coloquei esse slide para que vocês entendam ali que a preocupação do sistema de gestão ambiental, ela vai desde o início, lá do comecinho, de onde é que vem da origem, até lá o ponto final, né? Então ele está assim, desde o berço até o túmulo, né? E descreve os estágios do ciclo de vida de um produto, desde o projeto à concepção, né? Até lá a disposição final, né? Então vai projeto de concepção, aquisição nas matérias-primas e insumo, os processos, o transporte, a distribuição, o uso, o reuso, a reciclagem e, que nem eu disse, né, a parte final, a disposição final. Em cada uma dessas etapas do ciclo vão ser contabilizadas, né, as entradas, as saídas, né? Então, entradas, consumo de água, a força de trabalho, as matérias-primas e quais são todos os insumos, né? Porque porque cada indústria, ela, dependendo, ela tem um processo que às vezes ela vai utilizar um produto, né? não é, digamos assim, o que vai ser produzido, mas no processo fabril, talvez ela utilize algum produto químico que ele não pode ser despejado diretamente no rio, né? Então, existe toda uma preocupação com esses resíduos, né? Sejam líquidos, sejam resíduos sólidos. É só a gente pensar, por exemplo, assim, uma coisa mais comum no nosso dia a dia, já que a gente até falou de carro hoje, né? Quem trabalha com troca de óleo, né? Esses pequenos comércios ali que fazem troca de óleo, né? Além da mecânica, tem alguns que trabalham só com óleo, tem outras oficinas mecânicas que também trocam o óleo do carro. E existe toda uma preocupação, que na verdade não é a preocupação aqui do sistema de gestão, a própria lei vai estabelecer, por isso que eu falei, o mínimo é a lei, além disso você pode melhorar e tentar buscar outras formas e outros usos, desde que você respeite a lei, tentando transformar mais eficiente. Levanta a empresa. Então, aí ela pode comentar, ela não pode de forma nenhuma despejar aquele óleo lá óbvio, né? Não pode despejar aquele óleo lá na torneira, no ralo abaixo. E ela tem que ter toda uma preocupação ali, se vaza, alguma coisa assim, né? Com a questão do óleo, tá? Então, né? Entradas, a gente comentou, saídas, produto final, né? Os efluentes, os resíduos, né? Tanto também gasosos também, além dos sólidos, demais impactos ambientais. Aqui eu trouxe uma representação esquemática dos estados de análise do ciclo de vida, e daí aqui ele traz, né, aqui, resíduos sólidos, gasosos, líquidos, insumos, energia,
uma preocupação com a reciclagem, e aqui desde da extração das matérias-primas até a disposição final, né? Essa conversa aqui é justamente para ser uma introdutória das normas da ISO, né, e de outros programas de certificação. Eu quero trabalhar com vocês outros programas. A gente tem muita questão da construção civil, e daí existe uma série de programas na construção civil, né, que eles vão trazer benefícios. Aí você vai dizer assim, professor, não é obrigatório. Por exemplo, a Caixa também tem, né? Não é obrigatório. Não. Aí a Caixa diz assim, não é obrigatório. Mas assim, se você atender esses requisitos aqui, aí eu vou lhe dar taxas melhores, aí eu consigo. Então, assim, não é obrigatório, só que daí ele se torna vantajoso, interessante, as empresas vão fazendo, né? Que é a questão do selo azul Caixa, né? E outros mais. Então, quero aproveitar para a gente trabalhar no SM2, não de uma forma que seja exaustivo para vocês, mas para mostrar, né, diversos sistemas de gestão ambiental, uma preocupação ambiental ali, que vai trazer benefício para vocês como empresários, empreendedores, tá? Aqui eu trouxe ali o modelo de aplicação da série ISO 14000, né? Aqui com outras ISOs também, mas daí a gente vai falar depois do intervalo especificamente da 14001, né? E as perguntas, eu deixei as perguntas do material, mas a gente não vai trabalhar com essas perguntas no nosso encontro de hoje, né? Na verdade, como eu trouxe outras questões de concurso, mas aqui só talvez para refletir, já que a gente vai entrar no nosso intervalo, era assim, né? Aí vocês pensem aí com vocês, né? Qual que é a principal razão para a criação de sistemas de gestão da qualidade ambiental, né? Quais são os benefícios que podem ser obtidos pela empresa? Quais as razões para que o sistema de gestão ambiental seja mantido por toda a vida útil do empreendimento? E qual que é a primeira atividade a ser desenvolvida quando se decide pela implantação de um sistema de gestão ambiental, né? E claro, essas perguntas a gente já foi respondendo à medida que a gente foi conversando, né? E bem interessante, né? Eu confesso para vocês que como a gente foi conversar o assunto, eu pensei assim, esse primeiro material do slide a gente vai conversar super rápido, e daí eu já vou entrar na ISO 14000 aí, com um pique total, né, mas realmente o tempo passa rápido, e por mais rápido que a gente tenha trabalhado, não tem como, né, ser mais do que isso. E tranquilo até aqui, pessoal? Bem interessante, né? A respeito do sistema de gestão ambiental, a gente entendeu que a lógica é a preocupação com toda a questão da prevenção, da reutilização, reuso, tratamento, disposição final, e depois eu quero entrar com a questão da norma ISO, da forma que talvez quando eu tive, não foi abordado de uma forma assim, que eu tivesse uma visão do todo, e eu quero passar de uma forma mais rápida para vocês, tipo, não vou ler cada um dos slides, mas eu quero mostrar o todo, depois a gente até pode voltar aí e ver detalhadamente, mas eu quero que vocês tenham essa visão do todo, porque a partir do momento, claro, da questão da própria atuação profissional, que daí você vê que trabalha dentro da organização, aí você vê como as coisas, como elas fluem, né? Mas quando eu tive na graduação, eu não consegui ter essa base, né? Foi uma apresentação que passaram em poucos slides, a gente sabia assim, beleza, é isso, mas não ficou tão concreto. Tranquilo até aqui, pessoal? Estão bem aí? Sim, prof. Estou de boa. Então tá. Então vamos fazer assim, ó. A gente foi conversando, eu fui conversando bastante com vocês. Vamos aproveitar, tomar um cafezinho, dar uma levantada. São 8h15, 8h30 a gente retorna, e daí nós começamos a abordar a respeito da ISO 14001, tá bom? Aguardo vocês. Bom cafezinho, 8h30 estamos de volta. Valeu, pessoal.